Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Rua Maria Carlota, pertinho da escola, e a gente está visitando o Centro Islâmico da Penha. Eu sou a Mayara, eu tô aqui com o Sheik Rodrigo. Muito obrigada por aceitar participar, é muito importante pra gente, pra nossa escola. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Tá, Mayara, todos do colégio aí, Júlio Bosco, né? Júlio Botelho. Botelho, perdão. Sejam todos bem-vindos ao Centro Islâmico da Penha. Eu sou o Sheik Rodrigo Jalur, sou líder religioso do Centro Islâmico da Penha. Sheik é uma liderança dentre a comunidade muçulmana. Eu comando o Centro Islâmico da Penha. Sou considerado o primeiro sheik brasileiro, apesar de ser filho de libanês, sou brasileiro. Me formei na República Islâmica do Irã, no seminário teológico da cidade chamada Qom, no Irã, em política e teologia islâmica, né? E atuo no Brasil já há 10 anos como um líder religioso daqui, né? Já viajei cerca de 12 países, né, como sheik. Aqui no Brasil já estive na mesquita de Curitiba, a mesquita do Brás, em algumas outras mesquitas aqui do Brasil. E hoje eu fico aqui no Centro Islâmico da Penha, que é o bairro onde eu moro. Muito legal. Bom, e eu sou a Amanda e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a religião do islamismo. Bom, vamos lá, Amanda. O islamismo, se você estudar bem o islamismo, você vai ver que não tem muita diferença do cristianismo ou do judaísmo. Por quê? São religiões que a gente fala que são abraâmicas. O que são religiões abraâmicas? Que partem do profeta Abraão. O profeta Abraão, ele é pai do monoteísmo. Então, significa o quê? Nós acreditamos em um Deus único. Então, não existe o Deus dos muçulmanos, o Deus do cristão ou o Deus do judeu. Então, o primeiro passo para quem quer conhecer o islamismo é saber que são monoteístas. E muitas das vezes, pela mídia, é mostrado que o Islã é contra o judeu, o Islã é contra o cristianismo, o cristão é contra o muçulmano, mas isso daí é a intolerância religiosa que parte pelo homem, né? Não é uma questão religiosa. Por quê? Religiões abraânicas são aquelas religiões que acreditam na criação do mundo, do céu e da terra, acreditam em Adão e Eva, acreditam em Abraão, pai do monoteísmo, Moisés, Noé, Jesus. E Mohammed ou Maomé, como fala em português, mas a gente sempre fala que o nome é próprio, então a gente sempre usa o nome Mohammed. Mohammed, ele foi o último profeta e mensageiro que veio 600 anos depois do profeta Jesus com uma missão, que era trazer mais uma vez para a humanidade a palavra de Deus. Então, primeiro passo, todo muçulmano ele é monoteísta, acredita em Deus único. Acreditamos que esse Deus único, ele é justo, então é o segundo pilar do Islã. Nossa religião é baseada em 5 pilares. Pilares, por que a gente fala pilar? Uma casa, ela tem colunas, são pilares. Se você tirar um desses pilares, você compromete a construção dessa casa. Então o islamismo, as 5 bases da nossa religião é o quê? Esse Deus, ele é único. Esse Deus que é único, ele é justo, a justiça de Deus. O terceiro pilar é o profetismo. Então esse Deus que é único e que é justo, ele envia no decorrer da história da humanidade profetas e mensageiros. Há diferença entre os dois. Profetas e mensageiros para advertir a humanidade, né? Então, advertir a humanidade do quê? Do que é lícito ou ilícito, o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, considerado por Deus. Mas Deus dá o livre-arbítrio, então cada um faz o que quer, todos somos livres, porque esse daqui é um dom, é uma dádiva que Deus deu, presenteou à humanidade, a liberdade de escolha da vida. Mas o profetismo, ele é essencial para a vida, porque ninguém tem contato com os anjos, ninguém tem contato direto com Deus. Qual é o intermédio entre Deus e o humano? Né? Os profetas. Então os profetas tinham contato com os anjos, em especial o anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel, ele é o anjo da revelação. É o mesmo anjo que falou com Jesus, que falou com Mohammed, que falou com Abraão, Moisés. É o que orientou eles em nome de Deus. Então, o profetismo, ele vem como o quê? Uma mensagem para ensinar a humanidade como viver. Porque nós acreditamos numa criatura, né, que se rebelou contra Deus, que muitos chamam de demônio, diabo, Shaitan em árabe ou algo. E essa criatura, ela vive e ela tem seguidores entre gênios, que a gente não acredita que o diabo ele é um anjo, como muitos pensam. Ele é um gênio. O gênio é uma criatura paralela que Deus cria. Deus cria
Deus cria os anjos, feito da luz, os gênios, feito do fogo, que muitas das vezes os espíritas confundem com espíritos de mortos, mas são gênios que eles têm contato. Então a gente acredita que eles têm contato com uma entidade, mas são gênios, feito do fogo, não são espíritos de mortos, e cria o ser humano feito do barro, né? O diabo, que a gente conhece, ele era um gênio, que na criação de Adão ele se rebela contra Deus, porque ele acha que ele feito do fogo é superior a uma criatura feita do barro, que era Adão, e nessa rebelação Deus pune ele, tirando ele daquele paraíso que ele vivia. Então ele passa a se dedicar ao quê? A desviar a humanidade, sussurrando, influenciando, e ele ganha seguidores entre humanos e gênios também. Então hoje a gente vive num mundo em que há gênios que não estão visíveis aos nossos olhos, de muitas pessoas, e humanos também, porque o humano, o espelho de Deus na Terra é o ser humano, mas o representante do diabo na Terra também é o ser humano, aquele que faz maldade, fala mentira, aquele que é arrogante, corrupto, e aquelas pessoas que fazem caridade, bondade, têm paciência, têm amor à vida, né? Então, essa é a representação de Deus. Os profetas, eles vêm com algo chamado livro sagrado, né? Profetas são aqueles que profetizam, que trazem uma mensagem. Um mensageiro, que eu falei que tem, que é diferente de profeta e mensageiro, é o quê? Todo mensageiro é profeta, mas nem todo profeta é mensageiro. A diferença é que o mensageiro foram os profetas que trouxeram o livro sagrado. Então, alguns foram só profetas, seguiram as palavras que vieram de outro. E outros foram profetas que trouxeram o livro sagrado. O profeta Muhammad foi o último dos profetas e mensageiros que Deus envia, com uma última mensagem, porque ele fala depois disso não vai ter mais outro profeta para advertir a humanidade. Então o livro sagrado, o que ele é para o muçulmano? É um manual de instrução. Você tem esse aparelho celular, uma pessoa criou ele. Quando você compra, vem o quê? Manual de instrução. Muita gente não lê, mas se você pegar e trabalhar com ele corretamente, como condiz com o manual de instrução, você vai ter um bom uso do aparelho, ele vai ter uma durabilidade maior, mais saudável. Se você faz do jeito que você quer, carrega, descarrega, faz do que você quer, é teu, você é livre, você comprou. Mas se acarretar algum problema, pode ser que o fabricante fale o quê? Mau uso, não é um defeito. O livro sagrado, ele é mais ou menos isso. O manual de instrução para a humanidade é o livro sagrado. O que a gente tem para a gente entender os aspectos da vida, da morte, da vida após a morte, da convivência humana, da natureza? O livro sagrado. Esse é o manual de instrução que Deus envia através dos profetas para o muçulmano e para toda a humanidade poder ler e entender quais são os verdadeiros valores da vida. Muita gente acredita que vencer na vida é você ter o melhor carro, a melhor casa, é quanto de matéria você conseguiu. E aí você morre e fica para o filho, para o neto, mas todo mundo vai morrer, faz parte do ciclo da vida porque a morte é segura. Então o livro sagrado, ele traz os verdadeiros valores da vida. O que é vencer nessa vida material que a gente está passando por aqui, né? Então todo profeta ele traz. O Alcorão sagrado é o livro sagrado dos muçulmanos, que foi revelado ao profeta Muhammad, 600 anos depois do profeta Jesus, e nós temos como terceiro pilar da religião, profetismo. Então nós temos unicidade, justiça, profetismo. O quarto pilar nós chamamos de imamato. O que é o imamato? Para simplificar no português é como apóstolos. O profeta Jesus teve 12 apóstolos. O profeta Muhammad também teve como 12 apóstolos, que foram pessoas que após a morte dele propagaram a religião baseada no que o profeta Muhammad ensinou, né? O imamato. E o quinto pilar do islamismo é o juízo final, ou o dia de prestação de contas, que é o que a gente usa mais o termo. É o dia que toda alma, um dia que tudo termina, não é uma explosão, mas um dia que tudo que é vivo vai morrer por determinação de Deus, e tudo que é morto vai ressuscitar. E aí toda a alma vai prestar conta do que tem feito, do que você fez nessa vida, né? E seja o peso de um átomo, como diz no Alcorão Sagrado, de coisa boa ou de coisa ruim, Deus considera. Então esses são os 5 pilares do islamismo, né? O Alcorão Sagrado é o livro sagrado do islamismo, que na verdade ele é a continuação da Torá, que é o livro dos judeus, da Bíblia Sagrada, o Evangelho. O Alcorão Sagrado ele é a continuação. Se você ler os 3 livros sagrados,
você vai fechar numa única mensagem, você vai entender que não há divergência entre essas religiões. Então, quando as pessoas vêm conhecer o islamismo, acaba crendo que vai achar algo sobrenatural, diferente. E daqui a pouco, peraí, o Sheikh está pregando o cristianismo. Agora, existem pontos de divergências, obviamente, nessas religiões, porque o homem, como a gente sabe, sempre põe o dedo por interesses pessoais, políticos, religiosos, não importa qual for, criam-se falsos pecados e falsas virtudes também dentro da religião. E uma das coisas que a gente diverge do cristianismo, por exemplo, é o quê? Nós temos no Alcorão Sagrado o capítulo de Maria, mãe de Jesus. Virgem Maria, o nascimento milagroso de Jesus. O que nós não acreditamos é na crucificação de Jesus. Nós não acreditamos que Jesus ele foi crucificado e ressuscitado e elevado aos céus. Nós acreditamos que ele foi simplesmente perseguido, obviamente, mas ele foi diretamente elevado aos céus, junto a Deus, e que ele volta no fim dos tempos. Então, o cristão espera a volta de Jesus, o muçulmano também espera a volta de Jesus. Só a questão da crucificação que não. A crucificação ela era um castigo da época. Como hoje, se você comete um delito, você vai para a cadeia. Então, naquela época, crucificavam os perseguidos. Jesus era um homem perseguido. Mas Deus não permitiu a crucificação dele. Então, quebra-se dentro do Islã a crença na Trindade e quebra-se também aquela falsa história que muitos cristãos também discordam de que Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue para apagar os nossos pecados. E a interpretação do Islã com relação à figura de Jesus, que ele é um profeta e que Jesus salva através do caminho. Jesus é um caminho, não é a salvação, ele é o caminho da salvação. Muitos falam que Jesus, falam muito em nome de Jesus, mas as atitudes não correspondem com os caminhos de Jesus. Jesus era um homem simples, que andava com sandália, dormia numa pedra, compartilhava tudo o que tinha, apesar de não ter nada, nunca ter tido nada. O pouco que tinha era compartilhado, abria a mão de comer para servir os pobres, andava com os pobres. Quando as pessoas o vinham procurar, ele não perguntava se você é homossexual, se você é trissexual, se você é prostituta. Todo mundo que precisou de acolhimento, aquele homem acolheu. Diferente do que hoje muitos cristãos fazem, condenando, e muitos muçulmanos também condenando também, né? Então, seguir o caminho de Jesus é um caminho doloroso. Seguir o caminho do profeta Muhammad é doloroso, porque todos os profetas foram perseguidos. Todos eles foram perseguidos. Então você não pode esperar que se você entrar para uma igreja, para uma crença, o teu caminho é de sucesso. Sucesso no âmbito espiritual. Mas não é que financeiramente tua vida vai modificar da noite para o dia e que vai obter esse tipo de sucesso, porque os profetas não tiveram isso. Eles foram pelo contrário. Por você seguir um caminho, você vai contra o sistema. O Império Romano fez o que com Jesus? Perseguiu. Porque as palavras e os atos dele eram contrários ao sistema. Mas ele conseguiu aderir adeptos. Pessoas que viam que esse caminho desse homem é melhor para a vida. As pessoas passaram a entender. Então, Jesus foi um grande militante de direitos humanos e lutou pela vida, não julgou ninguém, não atacou ninguém. Essa é a visão do Islã com relação ao profeta Jesus, né, que foi perseguido. Depois elevado aos céus e volta no fim dos tempos. Então nós temos a crença de que Jesus ele volta também no fim dos tempos como cristão. Não diverge em nada, né? O muçulmano, nos seus atos cotidianos, eles fazem 5 orações por dia. Uma é no nascer do sol, ao meio-dia, no meio da tarde, no crepúsculo e à noite. São 5 orações diárias que todos os muçulmanos fazem, voltado para Meca, como aqui no Centro Islâmico da Penha, essas faixinhas bege que a gente tem aqui no tapete, com a bússola, Meca está para essa direção, então a gente reza virado para cá, direcionado a essas faixas. Fazemos 5 orações direcionadas para Meca. Meca é onde está aqui, que você pode ver, está ao vivo. Ali a gente fala que é a casa de Deus. Quem construiu ali em Meca, né, daqui a pouco a câmera mostra, você vai ver ali, tem chama Kaaba, que quer dizer cubo. A Kaaba é o quê?
um cubo, está coberto com uma cortina negra, que foi construída pelo profeta Abraão e o filho dele Ismael. Não foi construído pelos muçulmanos. Mas como o profeta Abraão foi o pai da unicidade, então Deus ele revela ao profeta Muhammad que todo muçulmano deve rezar virado para a Kaaba, que hoje geograficamente se torna dentro da Arábia Saudita, na cidade de Meca. Né? Então existe esse ritual que o pessoal viaja para lá uma vez por ano, se tiver condição financeira, uma vez na vida é obrigatório para todo muçulmano, que é fazer a peregrinação, ou Hajj, que nós chamamos, né? A peregrinação. Outro assunto polêmico dentro do islamismo é a questão do véu. Né? As mulheres elas têm que usar o véu, né, a partir do início da puberdade, né? E então ela deve cobrir o colo, né? Deve cobrir a cabeça, ela pode deixar mostrando o rosto, as mãos e os pés. Né? Aquelas burcas que a gente vê, isso não é necessário, isso daí é opcional, de devotas, é de uma fé particular. Mas a mulher se veste com uma roupa comum, calça como vocês estão, manga comprida, e coloca um véu cobrindo o colo. O véu, ele é obrigatório ante Deus, na lei divina, dentro do Islã. Aí você fala, mas o véu é do Islã? Não. Porque você não vai ver um filme falando de Virgem Maria sem véu. Todos os filmes, Virgem Maria está usando véu. E dentro da igreja, as freiras usam véu. E muitas das igrejas hoje em dia protestantes, dependendo a ramificação, as mulheres também usam véu, pelo menos dentro do horário do culto. E as mulheres judias usam peruca no lugar do véu. Talvez para não se assemelhar à mulher judia, elas usam geralmente perucas de cabelo curtinho, né? Então, essa questão de unificar a mulher com a vestimenta, né, para que ela tire o véu dentro de casa, ela tem uma vida normal. Quando ela está com homens, no meio de pessoas que não são relacionadas ao meio pessoal dela, ela coloca o véu. Isso não parte do Islã, isso parte de uma ordem de Deus. E como eu falei, Deus ele é único. Muitos falam que o Deus do muçulmano é Alá, mas Alá não é o Deus do muçulmano. Alá é Deus no idioma árabe. Você falar God em inglês, Rodá em persa, Deus em espanhol, Deus em português, Alá no idioma árabe. Se um cristão católico árabe pegar a Bíblia, que é no idioma árabe, porque é o idioma dele, e for ler, não vai estar escrito Deus, vai estar escrito Alá, igual está escrito no Alcorão, Alá. Né? Agora, o que é Alá? As pessoas não sabem. É porque Deus não tem como ser definido. A palavra Deus, que a gente fala tanto Deus, 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 se perguntar define Deus para mim. Seria uma figura mística, um exemplo a ser seguido. Dá para definir Deus? Consegue? Muito difícil. É difícil, por quê? Porque a gente não sabe nem o significado da palavra Deus. Né? Muitas das vezes as pessoas não sabem. A palavra Allah no idioma árabe é o quê? É Deus, é o quê? Ele não é reconhecido através de uma única palavra. Deus ele é o motivo de todos os motivos, porque a criação de tudo começa a partir dele, ele é o motivo de tudo. Ó, acaba, é aquele cubo que o pessoal tá lá, rodando em Meca. Então, a palavra Allah, ela é o quê? Deus, ele é reconhecido através de seus atributos. Se falar defina Deus, não tem como definir Deus. Porque Deus é clemente, Deus é misericordioso, Deus é aquele que perdoa, Deus é justo, Deus é amor, Deus é clemente, né? Deus é aquele que ajuda sem ser solicitado. Então, a gente reconhece a Deus através de seus atributos. No Islã, a gente fala que Deus tem 99 atributos. Então, se você pôr no Google 99 atributos de Deus no Islã, você vai encontrar, tem até em português. Tem 99 atributos que estão aqui nessa parede aqui, que está pintado aqui, está escrito Alá atrás de mim, e aqui cada quadradinho ele está um atributo de Deus. Tem 99 quadradinhos aqui, tem 99 atributos de Deus aqui. Então, a palavra Alá, ela é a junção dos 99 atributos no idioma árabe. O idioma árabe tem muito sentido. Em português a gente fala Deus e fica como Deus, mas a gente não sabe definir. No árabe sabe como definir, não em uma palavra para definir, mas quando eu falo Allah, é aquele que é justo, é isso. Em vez de eu falar aquele que é, Deus é aquele que é justo, o que a gente não consegue definir em uma palavra, Deus é amor, Deus é bom, Deus é justo, Deus é caridoso e tudo. A palavra Allah é a compressão desses 99 atributos. A gente fala Allah, que é aquele que, eu estou resumindo os 99 atributos nisso. Isso significa Deus, né?
Nós temos um mês sagrado, o 9º mês do calendário lunar. Os muçulmanos se orientam pelo um calendário lunar, né? Não é como o calendário que a gente segue aqui. Então, esse calendário lunar são 12 meses também. Tem 355 dias do ano, tem 10 dias a menos que o calendário convencional que utilizamos. E são 12 meses. O 9º mês desse calendário lunar chama Ramadã. Ramadã, ele é um mês sagrado dos muçulmanos, porque ele é um mês que foi revelado ao Corão Sagrado ao profeta Muhammad, e nesse mês é um mês que Deus, no próprio Corão Sagrado, ele fala para os muçulmanos jejuar do nascer do sol até o pôr do sol. Então, durante esse período, os muçulmanos, eles não comem, não bebem, não têm relações sexuais, e também se abstêm, porque o jejum não é só do corpo físico, mas um jejum espiritual. Então se abstém de ouvir a fofoca, fazer fofoca, tomar cuidado com o que você olha, com o que você fala, com o que você ouve, tomar cuidado com as suas atitudes. É um mês que a caridade é incentivada com uma ênfase maior, porque é um mês sagrado e Deus, ele sempre dá motivos para a humanidade se voltar para ele. Então é um mês que Deus fala que toda atitude tua é adoração a Deus. E toda adoração a Deus é contado como uma recompensa no dia do juízo final. Então, quando você faz caridade no Ramadã, essa bênção ela é maior do que um dia comum. Então o mês do Ramadã é um mês que a gente faz jejum, é um mês que foi revelado ao Corão Sagrado. Todos os muçulmanos do mundo, sem distinção, eles fazem esse jejum também. Então nós falamos de práticas agora. Crença, eu falei, são 5 pilares. Práticas, nós falamos que todo muçulmano faz oração. Uma vez na vida, se tiver condição financeira, viaja para Meca para fazer a peregrinação. E todo muçulmano também faz um jejum no mês do Ramadã, né? Não ingere nem água. É um jejum total do nascer do sol ao pôr do sol. Uma outra curiosidade é que as orações do islamismo são todas no idioma árabe, independente da tua nacionalidade. O Islã não vê como nacionalidade as pessoas, não enxerga fronteiras ou nacionalidade. A oração ela é em árabe, porque o Islã foi revelado no idioma árabe, e essa oração ela unifica todos. Qualquer mesquita do mundo que você viajar, você vai falar Salamu Alaikum, quer dizer que a paz esteja contigo, é o cumprimento que a gente usa. E qualquer muçulmano na hora da oração não se perde, porque o sheik vai fazer a oração exatamente em árabe, seja na China, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Então essa oração ela é feita no idioma árabe. Vamos ver se tem mais alguma coisa, dúvida de vocês. Qual coisa você corta? Sobre as escrituras, eu pensei da gente fazer em pé. Pode ser. Gostei. Bom, a gente queria saber um pouco sobre as escrituras que estão assim pelas paredes, e eu queria saber se a gente pode dar uma voltinha enquanto a gente vê. Sim. Pode ser? Vamos lá. Bom, O senhor já teve a oportunidade de conhecer Meca? Meca eu não fui porque eu morava no Irã. Esse ano voltou relações diplomáticas entre o Irã e a Arábia Saudita, e eles não davam visto pra gente que estudava no Irã para ir para Meca, por questões políticas. Agora esse ano, graças a Deus, regularizou. Se Deus quiser, o ano que vem eu tô lá. Né? Mas aqui já não é a peregrinação em si, aqui chama Umrah, que é um ritual que faz lá religioso também, mas não é contado como uma peregrinação porque ela tem a data certa. Né? Bom, o que a gente tem no centro islâmico? Na verdade aqui está até bem enfeitado. Está passando por uma reforma, como vocês podem ver, não está do jeito que é agora, por isso está meio bagunçado, eu peço até desculpa. Mas assim, todo o centro islâmico, quanto mais simples for na verdade, ele representa mais. Hoje aqui tem sofás por quê? Normalmente nas mesquitas a gente senta no chão mesmo em volta. Numa roda todo mundo senta no chão. O brasileiro não tem costume de sentar no chão. Reclama que dói, falta de costume. Então a gente colocou sofás aqui porque a gente faz. Aqui vocês estão no centro islâmico. Qual que é a diferença do centro islâmico e uma mesquita? A arquitetura. Então a mesquita, o prédio teria que ser, se Meca está para cá, o prédio teria que ser construído virado nessa direção todinho. A mesquita ela tem 2 minaretes e ela tem uma cúpula no meio. Então essa é a arquitetura de uma mesquita. O centro islâmico ele já não tem essas regras como tem dentro da mesquita. Né? De ambiente não muda nada, mas na categoria centro islâmico
vamos supor, existe as igrejas matrizes e existe as paróquias, são pequenas igrejas em volta dos bairros, né? Então, tem os sofás que já não faz parte de uma mesquita, né? Mas a gente coloca para receber o pessoal, é tudo no chão. Então, todo lugar é com tapete, todo mundo tira o sapato, todo mundo pisa no chão igual descalço. Aqui, então não muda nada para ninguém. O que a gente tem aqui? Sempre um lugar de direção para Meca, que nós chamamos de Mihrab, né, em árabe, mas ele é o local que direciona para Meca, para os muçulmanos que entraram numa mesquita saber onde está direcionado, né, aqui. Então a gente deixa direcionado. Aqui, nessa faixinha verde, aqui a gente tem o nome de 14 das pessoas que nós falamos que são purificadas, imaculadas dentro da religião. Então começa desde o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, aí vem para Ali, que era o primeiro apóstolo, Fátima Zahra. Fátima é filha do profeta Muhammad, ele só teve uma filha, e essa filha foi mulher, né? E eu vou trazer umas curiosidades para vocês. E aqui vem os nomes: Hassan, Hussein, Ali, filho de Hussein, Muhammad, filho de Ali, Jafar, filho de Muhammad, né? Musa, filho de Jafar, Ali, filho de Musa, Muhammad, filho de Muhammad Jawad, Muhammad al-Hadi, Hassan Askari, ali está o Imam Hassan Askari, e aqui está o Imam Mahdi, que é o 12º, é o último. Então esse aqui são os 12 apóstolos, é o profeta, a filha e os 12 apóstolos, são 14. Né? Aqui tem uma súplica, na verdade, que ela é destinada ao Imam Hussein, que é o terceiro apóstolo do profeta Muhammad. Por quê? Porque ele foi ele era neto do profeta, foi terceiro apóstolo, e ele foi morto numa chacina na cidade de Karbala, no Iraque. E para os muçulmanos, em época do ano, que é o que nós estamos vivendo agora, é uma época de luto. Por quê? Porque mataram ele e a família deles, decapitaram a cabeça dele de uma forma muito cruel, porque o Império Omíada, né, que era o Império Árabe que tinha na época, como eu falei, como perseguiram Jesus, perseguiram também o profeta Muhammad. O Império Omíada queria o poder. O islamismo, ele já era uma religião muito grande, de muitos adeptos, e eles queriam o poder. Então eles queriam que o Hussein, que era o terceiro apóstolo, se juntasse ao governo para ele ter os adeptos do Islã debaixo do governo dele, para que não se rebelassem. Por ele não aceitar, então perseguiram ele e assassinaram ele e a família dele. Né? Apesar de que os apóstolos todos foram assassinados, com exceção do 12º, que a gente acredita que o 12º ele volta junto com Jesus. Esse Mahdi, ele vai voltar junto com Jesus, eles vão rezar junto lá na Kaaba, em Meca, ambos vão rezar. Então a gente acredita que o local de aparecimento de Jesus, quando Jesus volta, vai ser aí onde o profeta Abraão, ele fundou. E lá eles vão rezar junto. Então nessa hora não vai ter cristão ou muçulmano, vai ter só simplesmente pessoas monoteístas que rezam para um Deus único, porque nós cremos em Jesus, e aquele que crê em Jesus, que é cristão, vão ver que é uma coisa só, não há divergência, né? Então, aqui nós temos também, no caso aqui você está num centro islâmico que é xiita. O islamismo tem duas ramificações que são sunitas ou xiitas. Qual que é a diferença? O sunita, ele acredita em 12 apóstolos do profeta, ele acredita em apóstolos do profeta Muhammad, que são o quê? Eram companheiros do profeta. Então esses apóstolos, eles foram eleitos pelos muçulmanos da época, e foram escolhidos pelos muçulmanos da época, e eles eram os apóstolos. O xiita já não acredita que eram companheiros. O xiita segue a linhagem da família do profeta. Então a divergência que tem entre sunita e xiita não é com o profeta, ou no Alcorão, ou na oração, ou na peregrinação, ou no jejum. É simplesmente após a morte do profeta Muhammad. Muitas vezes o pessoal fala, xiita é o lado radical, ou sunita é o lado radical. A escola geralmente apresenta dessa forma, e não é. Sunitas são aqueles que após a morte do profeta Muhammad seguiram seus companheiros como apóstolos. E o xiita acredita que após a morte do profeta Muhammad, os 12 apóstolos do profeta Muhammad eram pessoas da descendência dele, da família dele, né? Então há essa diferença. Uma das diferenças é o quê? Nós acreditamos que nós viemos da terra e para a terra volta. Somos bonecos de terra, a gente precisa de água para ter vida e tudo. O muçulmano xiita, ele usa sempre para orar uma pedrinha de barro.
porque isso daqui é sintético, o tapete no caso. Então a gente sempre coloca na linha aqui onde a gente vai rezar, por quê? Para colocar a testa, porque a gente na oração a gente se prostra para Deus. E a gente tem que se prostrar e só se curvar para Deus. Então a testa, essa região onde a gente se prostra, é um local sagrado do corpo físico. E esse lugar é o quê? A gente só se prostra em algo natural. Se é que fosse um chão todo de mármore, não precisaria dessa pedrinha. Se eu tivesse num chão só de barro, não precisaria. A gente usa tapete nas mesquitas, é sintético. Então a gente sempre usa uma pedrinha. O sunita já não usa, ele se prostra direto no sintético. O xiita já tem essa mística de que o mais correto é se prostrar em algo natural. Então a gente usa essa pedrinha. Sempre que for numa mesquita e ver que tem essas pedrinhas de barro em algum lugar para você pegar e utilizar na oração, você já sabe que é um centro islâmico xiita. Né? Aqui as duas cidades principais para o muçulmano, é Meca, onde vocês viram, e aqui é Medina, que é onde está enterrado o profeta Muhammad. Né? Aqui é Meca e Medina, são as duas principais cidades. Né? E aqui tem uma súplica, que a gente fala que é a súplica do herdeiro, que na verdade aqui ela traz diversos profetas da história da humanidade. Então ele começa falando que a paz esteja contigo, ó Adão, que a paz esteja contigo, ó Noé, que a paz esteja contigo, ó Moisés, ó, que a paz esteja contigo, ó Jesus. Né? Então ele vem trazendo os profetas, ele traz uma súplica abençoando e desejando que a paz esteja com esses principais profetas. Né? E aí sempre tem o local onde o sheik senta para proferir a palavra para os muçulmanos. Muitas das vezes, se não é uma poltrona, geralmente é como um pequeno púlpito, né? Que ele fica de pé. Então aí você pode, depende do sheik, ele escolhe se ele quer sentado, ou como aqui a gente tem sofá, a gente usa poltrona que todo mundo senta e fica à vontade. Né? Então a estrutura de uma mesquita é isso, não tem nada além disso. Né? Aí tem as decorações que cada um coloca para servir melhor as pessoas que visitam.